grande, terça-feira, 21 de outubro. Hoje comemora-se o dia do contato. Você que está conosco, contate-se com Jesus através do programa Opção para a Vida. Ele quer falar ao seu coração, ele quer abençoar a sua vida. Portanto, continue conosco nesse dia do contato. Logo mais estaremos ouvindo mais uma reflexão da Palavra de Deus, que ouvimos ontem. Hoje daremos continuidade e ao término deste programa você ouvirá uma belíssima música interpretada pelo conjunto Embaixadores de Sião. Portanto, continue ligado conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida e para a sua família. Sem mais delongas, quero deixá-los com o conjunto Embaixadores de Sião. Desatem os lábios e falem de Cristo. Proclame a esperança que Cristo vos deu. O amor tão profundo que veio salvar-vos. Foi Deus quem vos deu e jamais terá fim. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus é a solução. Diz pra teu irmão, Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão. O Evangelho está se expandindo, e eis que vem cedo o Filho de Deus. Ninguém vai dizer que nunca falaram que Cristo é o caminho e a solução. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus é a solução. Diz pra teu irmão, Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão. O Evangelho está se expandindo, e eis que vem cedo o Filho de Deus. Ninguém vai dizer que nunca falaram que Cristo é o caminho e a solução. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus é a solução. Diz pra teu irmão, Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão.
Capítulo 7 de Amós, versículos 4 a 6. São 3 versículos apenas. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Verso 5. Então disse eu: Senhor, Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Amém? Querido Deus, queremos te agradecer porque a tua palavra é fiel e verdadeira e digna de toda a aceitação. Embora muitas vezes não saibamos, não tenhamos compreensão à luz da lógica, à luz da razão, a maneira como o Senhor trata, muitas vezes, ao aplicar juízo, castigo e justiça sobre aqueles que se rebelam e se levantam contra o Senhor, contra a tua palavra, contra os teus ensinamentos. E é por isso que o Senhor muitas vezes usa a arma como fogo para correção, para disciplina, para juízo, para castigo e até mesmo para glorificar o teu nome, a Shekinah de Deus. Abençoe-nos nesta noite mais uma vez. Abençoe a todos quantos estão aqui presencialmente. Também te pedimos por aqueles que estão em casa nos acompanhando, que o Senhor possa alcançá-los simultaneamente, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Como eu disse há pouco, esse capítulo 7, ele tem 5 modos e maneiras de Deus estar tratando com o seu povo com juízo, certo? O primeiro deles, o pastor Antônio Júnior, semana passada, trouxe aqui para vocês, que está nos versículos de 1 a 3, né? Isto fez o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos. Foi o primeiro juízo que veio, o primeiro castigo, gafanhotos, que devorou toda a lavoura, e eles ficaram sem ter o que comer. Mas ainda assim, o profeta Amós, vendo o estrago que os gafanhotos causaram à lavoura, então foi ao Senhor interceder por aquela situação. E eu quero inicialmente dizer para vocês como é importante a intercessão, como é importante você, diante de certas situações, as mais adversas que vocês possam imaginar, você levantar um clamor, você orar, buscar a Deus em oração, jejuar, e Deus vai ouvir a sua oração, e Ele vai atender o seu clamor. Foi o que Amós fez como intercessor. Diz aqui no versículo que pastor Antônio Júnior já trouxe essa devocional, só estou aqui amarrando o assunto para poder a gente entrar nos versos 4 a 6. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Então foi uma oração simples, curta, objetiva, mas cheia de clamor, de um apelo intercessório. E por isso que o Senhor atendeu aquele momento de oração. Eu estava preparando essa meditação do estudo de hoje e cheguei à seguinte conclusão: o povo conhecia a história das 10 pragas do Egito. Dentre uma delas, o Senhor mandou gafanhotos no Egito, aquela praga, né? Eles conheciam por informação, ou por informações, o quanto isso foi prejudicial, ao ponto deles serem até ameaçados lá no Egito, né? Os egípcios, de pedir que Moisés fizesse alguma coisa. Moisés foi intercessor ali, eles conheciam a história. Então, não foi diferente agora com relação a Amós, o profeta. Ele foi interceder, e o argumento que ele usou foi, para mim, foi o maior que eu posso imaginar. Porque você pode convencer a mim de alguma coisa, eu posso convencer você de alguma coisa, mas convencer a Deus, tem alguém que possa fazer isso?
pois Amós fez. Incrível. Agora Deus atendeu por quê? Deus estava vendo que o profeta estava ali como intercessor, clamando, pedindo que Deus tivesse misericórdia. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então Deus levou em consideração a oração de Amós, não a desobediência do povo. E o argumento que ele usou foi o seguinte: Senhor, este povo é pequeno. E ele faz até ele usa até aqui um argumento, né? Ele usa o argumento no verso 2: tendo eles comido e toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Como é que essa nação que tu tens promessas e mais promessas para que se cumpra, se eles forem todos mortos porque não tenham o que se alimentar por causa do gafanhoto, esse povo vai deixar de existir? Onde está a tua promessa? Deus, veja o que é que você está fazendo, o que é que o Senhor está fazendo. Irmão, foi um argumento que eu confesso a vocês, eu nunca tinha percebido isso, já li várias vezes essa passagem. Mas ele disse: como vai sobreviver este povo? A promessa que o Senhor fez a Jacó, esse povo é pequeno, eles vão morrer, não vai ficar um para a semente. Como é que vai se cumprir as demais profecias, desde Gênesis até o Senhor enviar o seu filho, ou a promessa do Messias que ia ser enviado à casa de Israel? Então ele teve um argumento que para mim foi muito convincente. Amós intercedeu com essa importante oração e argumento convincente. Ele convenceu Deus que não era para fazer aquilo. Deus, não faça isso. Então, logo no versículo subsequente, verso 3, que pastor Antônio, eu estou só recapitulando aqui para a gente entender a sequência do assunto, né? Do verso 3: então o Senhor se arrependeu e disse: não acontecerá, disse o Senhor. Essa expressão, Deus se arrependeu, eu já falei isso aqui incontáveis vezes, é uma expressão que, teologicamente falando, né, atribui-se a Deus sentimentos meramente humanos, para que a gente entenda. É uma linguagem antropomórfica. Quando a Bíblia diz assim, Deus se arrependeu, então, se Deus tivesse uma atitude de arrependimento, Ele não estaria agindo como Deus. A tradução mais feliz seria que Deus ficou triste, Deus se entristeceu, Deus sentiu dó por aquele, entendeu? Essa seria uma tradução mais assim, fidedigna à expressão arrependeu-se, porque Deus não se arrepende. Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que volte atrás. Mas dado a sensibilidade que é tão profunda de Deus, Ele se comoveu com aquela oração, aquele pedido, aquele apelo convincente, que não era tempo, não era para acontecer do povo ser destruído pelos gafanhotos que estavam fazendo uma devassa na lavoura. Então agora entra o texto que eu citei. Então o Senhor se arrependeu, disse: não acontecerá, está certo. Aí vem o verso 4 que a gente vai entrar agora, né? Isto me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Aqui entra o fenômeno da combustão, do fogo em ação. E enquanto eu estava meditando, eu percebi, irmãos, que por duas vezes, a primeira vez foi, ele orou pedindo que Deus não repreendesse o gafanhoto que estava comendo a lavoura, e agora o Senhor estava dizendo que ia enviar fogo, mandar fogo. Irmãos, isso aqui é mais grave ainda, porque o fogo, meus irmãos, ele consome, o fogo destrói. Ontem eu vinha para casa, fui para Riachão com a irmã missionária, a irmã Aurizete. Quando eu cheguei ali, depois na avenida Almirante Barroso, não é ali? Não, do Atacadão, Manuel Tavares, no acostamento tinha um carro incendiado, todo queimado mesmo, não sei se foi circuito, não sei o que foi, eu sei que estava lá encostado. Então o fogo destrói, e Deus agora estava dizendo, através de Amós, que ia mandar fogo, ia dar ordem para que o fogo viesse consumir, não só
toda a lavoura, não só, mais grave ainda, inclusive até a própria água ia ser também alcançada pela temperatura do fogo. Então, essa visão aqui, ela fala de um aspecto de castigo, de juízo final que vai acontecer na sua plenitude, não é? Isto no dia após o dia do julgamento final. Então, ele não teve outra alternativa senão orar e clamar mais uma vez a Deus para que poupasse a nação. Outra vez ele convenceu a Deus. Você veja que como uma oração é importante. Convenceu seria uma expressão bem assim antropomorficamente falando, que ninguém no sentido de convencer, mas é uma força de expressão que eu estou usando para vocês verem como a oração de intercessão do profeta Amós foi importante, sensibilizou o coração de Deus, falou ao coração dele ao ponto dele chegar e dizer no verso, depois que ele fez isto me mostrou o Senhor Deus, verso 4, eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça, este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então verso 5, então disse eu, Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Outra vez, vocês observem que a proporção que o Senhor ia diagnosticando o juízo, o castigo sobre o povo, ele tinha argumentos. Senhor, não faça isso. Aqui nesse versículo 5, nós vemos que ele inclusive estava pedindo que Deus tivesse dó, tivesse compaixão. Após este estudo desta noite, nós vamos levantar um clamor pelo Brasil. Eu estava preparando esse estudo e Deus me falou o coração, levanta um clamor pela nação. Nós estamos vivendo um momento, não vou dizer semelhante ao daqueles dias, quando Israel estava sendo, por castigo divino, por repreensão, por disciplina, né? Recebendo aquela ameaça de ser destruída. Não pense que é diferente o Brasil hoje. Estamos vivendo um momento crítico. Desde que eu passei a existir e me entender de gente, nós estamos vivendo no verdadeiro caos. É uma calamidade aqui o país está passando, lamentavelmente, sobre todos os aspectos. Então é por isso que vamos orar no final pelo Brasil. Então por duas vezes ele recebeu por visão o iminente castigo em forma de juízo, e ele não teve outra alternativa senão orar e clamar a Deus para que poupasse a nação. E Deus ouviu, e Deus atendeu, e Deus, eu não vou usar que ele voltou atrás, mas Deus se sensibilizou por aquela oração de intercessão. Meus irmãos, eu queria aproveitar aqui um momento e dizer para vocês que como é importante a oração dos justos. Lá na carta de Tiago, capítulo 5, verso 16, a parte C, e os versículos 17 e 18 de Tiago, diz que a oração do justo pode muito por seus efeitos, por sua eficácia. Então ele cita nos versos 17 e 18 que Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, e orou para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu, depois orou para que chovesse, e Deus mandou chuva. Então a oração pode muito por sua eficácia. A oração, irmã Edith, pode muito por seus efeitos. A irmã está lutando com a enfermidade do seu filho, mas Deus pode fazer. Vamos continuar orando, vamos continuar clamando, não vamos baixar a cabeça. Deus sabe o que é que está fazendo. Estou citando esse exemplo porque é uma pessoa bem próxima que está realmente na UTI há quase 2 meses, né? Já 3 meses. Mas Deus é poderoso para fazer com que aquele jovem saia desse quadro clínico. Então, Amós orou aqui nesse versículo que eu acabei de ler. Primeiro foi pedindo perdão, né? E agora, e Deus respondeu e atendeu. Ele, podíamos dizer, como eu falei há pouco, numa linguagem antropomórfica, ele convenceu a Deus de não fazer isso. E nós vamos encontrar muitas passagens no Velho Testamento onde Deus ouviu a oração, o clamor, e ele mudou a situação. Por exemplo, quando vamos encontrar lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, versículos 5 a 10,
ele falando que se um ímpio ouvir a palavra e se arrepender, o juízo que estava para vir sobre ele não virá. E ele fala isso, e ele cita inclusive mandando Jeremias ir descer à casa do oleiro, no verso 18, vai à casa do oleiro, vê lá como ele está trabalhando com o barro. Se o barro que ele está formando um jarro, um vaso, trincar, ele quebra de novo, machuca e faz de novo. Então ele faz com que as coisas aconteçam sem que você talvez nem imagine que fosse daquela maneira, através do juízo, através de um castigo, ele vai mover, ele vai mexer, ele vai machucar o barro para poder dar uma forma diferente. Nós vamos ver também que no livro de Joel, capítulo 2, versos 13 e 14, diz lá o texto que o Senhor disse através do profeta: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E Deus mudou a situação do povo. Jonas é um outro exemplo. Jonas, o profeta fujão, que em vez de ir para Nínive foi para Tarsis. Deus então levou ele, que não queria ir, no ventre de um enorme peixe. Chegou lá, Jonas em 3 dias levou a mensagem e os ninivitas se arrependeram. E lá no final, ele estava sentado debaixo de uma árvore, e de repente o sol causticante, aquela região é uma região muito quente. Agora mesmo, quando a gente esteve em Israel, tivemos em Massada com 43 graus centígrados, quente. Então ele ficou assim um pouco chateado, porque a careca dele ficou recebendo muito sol, e ele se incomodou, e Deus secou todas as folhas. E aí ele foi reclamar: eu sabia que o Senhor não ia destruir, porque Deus poupou a cidade os ninivitas. E aí estava reclamando por causa de uma árvore que as folhas caíram. Aí Deus disse assim: foi você que plantou? Qual o trabalho que você teve? Você está reclamando? Você achava que eu não poderia ter misericórdia desse povo, onde existe 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão esquerda da mão direita? Está falando de crianças que não sabem a idade de certas crianças, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Então Deus mudou e reverteu aquele quadro. Então Jonas, ele se convenceu que realmente Deus é misericordioso, Deus é paciente, Deus é longânimo, é assaz, é benigno. Ele muda a situação de acordo com o quebrantamento do nosso coração. Coração quebrantado, a Bíblia diz que o coração endurecido, ele provoca a ira de Deus, mas o coração quebrantado, esse Deus não resiste. Em outras palavras, Provérbios diz isso. Agora, irmãos, como eu sempre falei aqui, estudando o livro de Amós, Deus é misericordioso? É. Deus é amor? É. Mas não subestime a bondade, a benevolência, a misericórdia, o amor de Deus e as suas misericórdias. Não subestime, porque isso é provocar a ira de Deus. Não faça isso. Então Amós, nessa segunda vez, ele pede que Deus retenha a sua mão para não castigar o povo com fogo. E Deus ouviu e atendeu. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 22, o Senhor diz em sua palavra: porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até ao mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes. É Deus que está dizendo isso aqui. Aí, pastor, como é que Deus então aqui, usar outra vez a linguagem antropomórfica, se arrependeu, não mudou aquilo que ia aplicar ao povo? Porque houve oração, houve intercessão, houve clamor. Houve um reconhecimento por parte do profeta Amós, intercedendo pelo povo. Porque inclusive quando um profeta abria a boca para falar a Deus, era em defesa do povo. E quando Deus usava a boca do profeta para falar ao povo, era Deus falando ao povo o que ia acontecer. Então o profeta no Velho Testamento, ele fazia essa dupla função. Quando ele orava, intercedia pelo povo. Era como se ele tivesse representando o povo todinho. Então Deus ouvia e atendia. Quando Deus tinha um castigo para falar, um juízo, alguma fala dura, então o profeta era usado para que o povo se arrependesse e corrigisse. Que não foi o caso aqui, o povo não se arrependeu, mas quando
Amós orou, clamou, Deus então ouviu a sua voz. Lá no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 15 e 16, diz: porque eis que o Senhor virá em fogo, virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, a sua ira em furor, e a sua repreensão em chama de fogo, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Então você vai encontrar algumas situações, tanto no Velho Testamento, como vamos ver logo mais no Novo Testamento, Deus usando a combustão, o fogo, como juízo, como castigo sobre aqueles que se rebelam e desobedecem a sua palavra. Aí alguém poderia até imaginar, por que o fogo será usado como forma de castigar ou trazer juízo eterno? Qual é a finalidade? Por que Deus não podia usar outro instrumento para realmente o povo? Irmãos, observe uma coisa que eu vou dizer para vocês. No Novo Testamento, Paulo escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 12, ele afirma: não te deixe vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Irmãos, quem sofreu uma queimadura, seja qual for o grau, qual é a sensação que você vai ter? Hein? Arder. Vai criar uma bolha, vai arder, você vai sentir aquele fogo entranhado na sua, surge logo uma bolha, fica ardendo. Irmãos, Paulo diz lá que o fogo, dentre uma das condições que ele deixa como efeito, é deixar esquentar, deixar a coisa ficar quente mesmo. E aí, esse fogo que Deus fala aqui, pode, simbolicamente falando, também representar, nós vamos ver que aqui era físico mesmo, mas pode também simbolizar, que era arder a consciência. Porque suponhamos que o diácono Josenildo me faça o mal, e eu retribuo com o bem, ele vai ficar com a consciência dele ardendo. Puxa vida, eu fiz o mal a pastor Bosco, mas ele me retribuiu de uma maneira que eu estou até com vergonha de encará-lo. Eu estou morto de vergonha, porque ele não merecia ter esse tratamento que ele me deu, em detrimento do que eu fiz contra ele. A consciência vai arder, é como brasa. Por isso que Paulo escrevendo aos Romanos, então, dentre os aspectos de ser fogo mesmo, para consumir mesmo, fogo que tem combustão, também tem esse aspecto de consciência arder. Quando eles estivessem passando por aquela prova, por aquela tribulação, por aquela angústia, por aquela situação adversa, eles vão ficar com a consciência ardendo. Rapaz, está acontecendo isso porque nós desobedecemos a Deus. Está acontecendo isso porque nós falhamos, porque nós fomos rebeldes. Portanto, alguém poderia indagar: por que o fogo será usado como forma de castigar ou trazer juízo eterno? Nós vamos ver aqui, meus irmãos, no versículo 4 e 5 que estamos trazendo: isto me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Verso 5: então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? No verso 6: e o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor. É como se Deus tivesse voltado atrás. Não, mas não é isso. A oração persuadiu realmente, sensibilizou o coração de Deus, que não era hora do Senhor fazer isso. Eu só tenho que agradecer, como sempre eu tenho feito, por você, internauta, telespectador do programa Opção para a Vida, ter ficado conosco até o fim deste programa. Amanhã você está convidado a continuar conosco. E nesses instantes finais do nosso programa, nós queremos agradecer aos nossos internautas da grande João Pessoa e cidades interioranas aqui do nosso estado. Tenho recebido alguns telefonemas da cidade de Patos. Obrigado por sua teleaudiência. Eu espero em Deus
que você que está conosco estejamos juntos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Não esqueçam, ainda estamos recebendo contatos as pessoas interessadas em realizar a viagem dos seus sonhos, a peregrinação em dezembro de 2026. Estaremos realizando, portanto, mais uma excursão. Esta será a 14ª excursão à Terra Santa. Você terá a oportunidade de conhecer o lugar onde Jesus nasceu, Belém, Nazaré, onde ele trabalhou durante vários anos na carpintaria com seu pai José. Você vai ter a oportunidade de conhecer Cafarnaum. Você vai ter a oportunidade de conhecer o lugar onde Jesus foi batizado, lá no Rio Jordão. Inclusive, se você desejar batizar-se, nós realizaremos também batismo. Nós já realizamos batismo de várias pessoas que nos acompanharam, portanto, não perca esta oportunidade. Maiores informações, agora após o programa, ligue para o fone 083 9149 3993. Deus abençoe a você e toda a sua família e até amanhã, se Deus quiser.